bom dia, graça e paz. Vamos hoje para a aula 11, mais uma aula. O nome dessa aula de hoje é Deus tem uma tarefa para Moisés. Acho que vocês conhecem a história de Moisés, é uma história muito conhecida e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Quem não conhece ainda vai conhecer e quem conhece já vai saber alguns detalhes bem legais, tá bom? Antes da gente começar, então, vamos orar. Feche os olhos comigo, tá bom? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia. Obrigada por mais um dia de vida, Deus. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada pela oportunidade de aprender da Tua Palavra, de aprender mais uma vez, Senhor, aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor quer nos ensinar para que façamos, Pai, daqui em diante. Abra os nossos corações para aprendermos, Senhor, e ouvirmos a Tua voz. Te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, pegue a Bíblia de vocês para a gente ir acompanhando juntos, tá bom? Hoje nós vamos ler com base em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. A gente vai começar a leitura nele, então, a partir do capítulo 1. Na aula passada, que a tia Jennifer deu, ela falou sobre José. E a história terminou como? José tinha convidado, né, toda a família dele para ir para o Egito, porque eles estavam naqueles 7 anos de... não de fartura, naqueles 7 anos de fome, né? Então toda a família dele foi para o Egito porque lá eles tinham alimentos, eles tinham, né, guardados alimentos. Então toda a família de José foi para o Egito. Na lição de hoje, a gente está continuando essa história. Então, aqui começa, em Êxodo 1, começa dizendo que toda a família de José foi para o Egito. E aí, passaram os anos, os irmãos, José morreu, mas aí tiveram os filhos, né? Foi criando a descendência deles no Egito. Todos eles tinham ido para o Egito, então continuaram a vida lá. E aí, no Egito, acabou ficando com muitos israelitas. Então, aí o faraó que estava lá, né, na época de José, que conhecia a família dele, morreu, né? Passaram-se muitos anos. Num total de muitos anos, 400 anos depois, mais ou menos. Então, depois da história que a tia Jennifer contou, passou 400 anos, a gente chegou na história de hoje. Então, foram mudando as pessoas e o faraó foi um outro, né? Era um outro faraó que estava lá reinando. E aí esse faraó olhava e falava assim, nossa, mas tá cheio de israelita aqui no Egito. Muitos! E aí ele diz assim, no versículo 10 do primeiro capítulo. Precisamos ser inteligentes e arranjar um meio de enfraquecer essa gente. Senão, vai acontecer que, quando guerrearmos, os israelitas ajudarão os nossos inimigos e fugirão do país. O que ele pensou? Tem muito israelita aqui no Egito, eles vão acabar ficando em maior quantidade do que os próprios egípcios. Então a gente precisa dar um meio de parar eles. A gente não pode simplesmente expulsar eles daqui, né? Eles já moravam lá. Então a ideia que ele teve foi que todos os egípcios, os israelitas, fossem trabalhar, fossem ser escravos deles. Então todos passaram a ser escravos e também... ele mandou que todas as crianças que fossem nascendo, se fosse menino, era para matar. Ele não queria que a população aumentasse mais ainda, então ele queria que matasse todos os meninos que iam nascendo. Com certeza vocês estão se lembrando dessa história, mas vamos continuar. E aí ele mandou que matasse todos os bebês meninos. As duas parteiras que foram responsáveis por matar as crianças, elas temiam a Deus. Então elas, como assim a gente vai matar um bebê? Imagina a situação, que difícil. Então elas não conseguiram fazer isso. Até que Faraó descobriu e mandou então que todas as crianças fossem jogadas no rio. Eram sim para morrer. Se elas não tinham coragem de fazer isso, era para então jogar todas elas no rio Nilo. Vamos confirmar. E essa foi a ordem, então, que todas as crianças, meninos, fossem jogados no rio Nilo. Acontece que tem uma mulher, a gente já está no capítulo 2 de Êxodo, tem uma mulher com um homem que eles tiveram um filho, e o filho era muito lindo. Com certeza, né, gente, para a mãe, todo filho é lindo, né?
Então a mãe, ela não teve coragem de jogar o filho dela no rio, ela não teve coragem de matar o filho dela. Só que ela sabia também que não tem como criar uma criança às escondidas, né? Durante tantos anos você esconder uma criança. Então ela com certeza, com muita dor no coração, assim que o bebê fez 3 meses, ela forrou ele dentro de um cesto. Forrou ele dentro de um cesto, arrumou tudo bonitinho e colocou essa criança perto de uns matinhos, de umas árvores que tinha no rio. Qual era a intenção dela, né? Acredito eu. Você não tá jogando a criança no rio, que você sabe que tudo que vai pro rio, com os movimentos das águas, cai, né? Se dispersa rápido. Então, é um sofrimento muito grande pra mãe. Então, ela deixou ali no matinho e com certeza doeu o coração dela, né? Mas aí a irmã dela ficou observando, a irmã da criança. A irmã da criança ficou observando o que ia acontecer com o bebê. Porque com certeza também não foi fácil essa cena pra irmã assistir, né? Ver a mãe tendo que se desfazer, né? Tendo que deixar o filho. Então a irmã ficou vendo. E o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho na história. A gente sabe que os israelitas foram todos trabalhar como foram todos ficar como escravos, né? Dos egípcios. Então eles moravam perto, querendo ou não, né? Era escravo, trabalhava para eles. Então ela ficou vendo o que ia acontecer com o bebezinho lá no cesto e ela viu lá longe que uma mulher pegou o cesto, pegou a criança. Ela rapidamente correu lá e viu que era a princesa, era a filha do faraó. Ela tinha visto a criança no lago, ela estava lá com as madames, né, com as amigas dela. Ela viu um cesto ali no rio, quis pegar para ver. E era a criança, era um menininho. A princesa, ela poderia criar, ela, né, o pai dela não ia obrigá-la, porque, querendo ou não era o filho dela também. Ela poderia fazer o que ela quisesse. E aí ela teve dó, ela não quis matar a criança. A irmã, vendo tudo aquilo, teve uma ideia. E aí a irmã do menininho falou, você não quer que eu vá lá e traga uma mulher que consiga criar, amamentar essa criança? Porque querendo ou não, com 3 meses, tem que ter alguns cuidados especiais. E se a princesa de Faraó nunca tinha sido mãe, talvez ela não saberia esses cuidados. E aí a princesa aceitou. O que essa irmã fez? Rapidamente foi lá, chamou a mãe dela, falou, mãe, a princesa tá chamando aqui para cuidar de uma criança, tudo. Gente, é exatamente isso. A princesa deixou essa mulher cuidar da criança até ela crescer mais. Então a mãe pôde cuidar do seu próprio filho. Eles não precisaram se separar. Então essa história, primeiramente, ela é muito linda e a gente consegue ver como Deus cuida de tudo, né? Quem imaginou que uma história tão triste assim ia acabar dessa forma? Acabar, né? Ainda não acabou. Mas olha como Deus cuida de tudo. A mulher, ela precisou se desfazer do filho. Ela não poderia desobedecer essa regra do faraó. E mesmo ela obedecendo, né? Com certeza, por ela ter obedecido, que lá na frente Deus mostra, né? Como ele tem o plano perfeito. Então, a própria mãe conseguiu cuidar do filho. E aí, tempo passou. E aí, gente, de quem que eu tô falando? Moisés. Então, a princesa, quando pegou a criança lá no rio, deu o nome a ele de Moisés. Então, é Moisés que pôde ser cuidado pela própria mãe, mas tinha uma outra mãe, né? Que era a princesa de Faraó. Então, ele nasceu com 2 mães, né? Ele cresceu com 2 mães e ele cresceu, né? Ele nasceu sendo israelita, porém perto lá do Egito, lá do faraó, lá dos bambambãs. E aí o que acontece, gente? Pensa comigo. Ele sabia que ele era israelita. Ele sabia que os israelitas todos estavam sendo maltratados, estavam todos tendo que ser escravos. E não é uma vida fácil isso. E ele lá dentro da casa do rei, dentro lá do faraó, perto de Faraó. Imagina como que ele lida com essa situação. Vamos ver como que ele fez. Anos mais tarde, isso no versículo 11 do 2º capítulo de Êxodo. Anos mais tarde, quando Moisés já era homem feito, foi visitar os hebreus, que eram o povo dele. Viu quanto eles estavam sofrendo.
Durante uma visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Olha isso, ele presenciou essa cena. Gente, só esclarecendo aqui que quando a gente fala hebreu e israelita, é o mesmo povo, tá? Eles são considerados israelitas e hebreus, ok? Então, Moisés presenciou essa cena, né, dos hebreus, do povo dele sendo maltratado pelo povo que ele vivia, né, pelos egípcios, né, que é onde ele vivia. Então, ele ficou perturbado, assim, ele se meteu na briga, acabou matando um egípcio, um cara que era mandado do faraó, né, que ele estava obedecendo a ordem de faraó ao tratar os hebreus e israelitas daquela forma. Então Moisés ele ficou perturbado, digamos assim, né? Ele não conseguia lidar com essa situação e realmente ele queria poder defender os israelitas, queria poder defender aquele povo que estava sendo tão maltratado, mas eram ordens superiores. Então, ele agiu por impulso, se envolvendo na briga, acabando matando, e aí por isso ele resolveu fugir. Nisso que ele fugiu, gente, agora vamos para o capítulo 3 de Êxodo. Então, agora no capítulo 3, né, conta que Moisés fugiu, então, aí ele foi para uma terra onde a sua irmã morava, e aí lá ele casou, teve filhos, foi viver a vida dele junto com os israelitas. E aí lá conta, aqui no versículo 2, do capítulo 3 de Êxodo, diz assim: de repente apareceu o anjo do Senhor no meio de uma pequena árvore que estava pegando fogo. Moisés olhou para lá e viu que a moita de sarça estava em chamas, mas o fogo não queimava a planta. Só para a gente entender, sarça é como se fosse uma pequena árvore. Então imagina você olhar assim, ver uma árvore pegando fogo, porém as plantas não queimavam. Era só mesmo a árvore que estava. Isso é algo, né? Nossa, queima uma parte e não queima a outra. Então ele viu isso. Moisés olhou para lá e viu que a moita de sarça estava em chamas, mas o fogo não queimava a planta. Vou lá ver de perto essa coisa espantosa, disse Moisés. O fogo não queima aquela moita. Versículo 4. Mas quando ia indo para lá, o Senhor chamou Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Não chegue aqui perto, disse Deus. Tire os sapatos, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus dos seus pais. Sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. E aqui a gente está lendo uma das passagens talvez mais encantadoras da Bíblia, né? Que é quando Deus se apresenta a Moisés e aí ele fala para ele não ter medo, fala que ele é o Deus, né, de toda a geração, de todos os seus pais. E aqui ele começa a dizer para Moisés o que ele espera de Moisés, qual que é o propósito de vida de Moisés. Aqui ele começa a falar para Moisés qual seria o plano, o plano de salvação, né, de todos os israelitas. E aí a gente vai saber um pouquinho mais na próxima aula o que vai acontecer. Porém, aqui a gente dá início ao plano, que é Deus, ele pede para Moisés, né? Seja forte, seja corajoso. Você vai lá até Faraó e vai pedir para ele libertar todo o meu povo, todos os israelitas, todos que estão lá como escravos. Você vai pedir para eles libertar. E não tenha medo, Moisés, pois eu estou com você. Deus mostrou diversas vezes como ele era poderoso, como ele era real. Ele mostrou isso a Moisés, para Moisés realmente ter essa confiança, saber que ele tinha poder no nome de Deus, né? Obedecendo a Deus, a gente tem muito poder. A gente não consegue fazer milagres por nós mesmos, né? Mas quando a gente está em obediência, Deus nos usa para fazermos milagres, para que outras pessoas vejam que Deus está com a gente. Então, é essa a lição de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai ver como vai terminar essa história. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, todos, né, que já conheciam essa história, que vocês possam olhar com outros olhos, porque toda vez que a gente lê a Bíblia, algo novo desperta na gente, algum detalhe assim a gente começa a perceber mais.
Então, que isso tenha acontecido com vocês também. Qualquer dúvida, chama a gente, comenta aqui, tá bom? A gente vai querer, com certeza, vamos gostar muito de saber as dúvidas de vocês para poder ajudar. Então, vamos orar para finalizar, gente. E eu desejo muito, assim, que a gente descubra o nosso propósito, sabe? Que a gente não diga não para Deus, mas que a gente queira viver mesmo, com muita coragem, com muita ousadia e confiança em Deus. Tudo aquilo que Ele tem pra gente, tá bom? Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por nos ensinar tanto através da vida de Moisés. Obrigada, Senhor, por cuidar de tudo, Senhor, desde o nascimento dele, desde o crescimento dele. Obrigada porque é assim com as nossas vidas também. O Senhor cuida de tudo, o Senhor tem tudo, Pai, nas tuas mãos. Obrigada por ter o controle de tudo. Nos faça acreditar e confiar sempre em Ti, Pai. Eu oro agora por cada junior, Senhor, eu abençoo a vida deles, Pai, o crescimento deles. Peço que o Senhor use a vida deles, Senhor, e os leve cada vez mais para perto de Ti. Surpreenda-os, Pai, com uma vida, Senhor, totalmente maravilhosa, Pai, obedecendo e seguindo a Ti. Te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de terminar, quero contar uma super novidade para vocês. Tenho certeza que alguns já sabem, alguns estiveram presentes domingo passado no nosso culto da rede. Isso mesmo, o culto da rede voltou todos os domingos às 5 horas da tarde. Quero ver quem que eu vou encontrar hoje à tarde. Eu estarei lá, quero muito ver vocês também. Não vi a hora de poder dar essa notícia para vocês. Então é isso aí. Culto da rede voltou, galera! Beijinho! Amo vocês!